Então nós voltamos aí mais uma aula sobre hamartiologia, essa doutrina sobre o pecado que tem nos fascinado a entender a origem do pecado e suas consequências e qual é a solução para esse problema. Nós já aprendemos que por causa de um homem entrou o pecado no mundo, Adão, veio a morte, as consequências, os instintos do homem sofreram consequência. Só que hoje nós vamos falar sobre as três áreas que o diabo leva o homem a pecar. Porque existem três áreas, no mínimo, que o ser humano é tentado por Satanás para pecar. E isto que nós vamos aprender dentro dessa doutrina. Mas só para nós recordarmos um pouquinho sobre isso, nós vamos entender mais uma vez o que é a martiologia, né? A martiologia, logia, logos, estudo, palavra, tratado, doutrina, e hamartia, né, pecado. Então, poderíamos colocar o estudo sobre o pecado, palavra sobre o pecado, tratado sobre o pecado e doutrina sobre o pecado. Eu gosto, como eu já disse, falar sobre a doutrina do pecado. Pecado traz a ideia de hamartia, né? Hamartia no grego. Hamartia, que traz a ideia de errar o alvo. O alvo da igreja é Cristo. Toda vez que nós pecamos, nós erramos o alvo. Nós erramos Cristo como nosso alvo. Então, pecado traz a ideia de errar o alvo. Então é isso que nós temos aprendido nas duas aulas anteriores. Nós já estamos indo para a nossa terceira aula, depois dessa ainda volta mais duas, né? Que nós vamos falando aí acerca disto. Então agora nós vamos falar sobre as três áreas que leva o ser humano a pecar, né? Os que o diabo leva o homem a pecar. Então eu vou apagar aqui, tá, sobre esse tema, para que nós possamos aí ter uma clareza sobre em si o pecado. Qualquer dúvida, caneta na mão, na descrição dos vídeos, de alguns vídeos, tem meu WhatsApp. Você que não é aluno ainda desse grupo, privado, seleto, você pode fazer parte, tá bom? No final tem um certificado digital. Mas antes aí, deixa eu mostrar um livro para vocês, que é interessante. Como na aula passada eu falei que Adão é um tipo de Cristo, eu acharia interessante você que gosta de ler, estudar, lembrando que a teologia só forma pesquisadores, você vai pesquisar. Esse livro aqui de Joel Leitão de Mello, né, Sombras, Tipos e Mistérios da Bíblia, traz as tipologias do período veterotestamentário todinho que apontavam para Cristo, tipos de Cristo humanos, tipos de Cristo não humanos, sombras, mistérios, símbolos da Bíblia. Por exemplo, o símbolo da Bíblia, de Cristo, a rocha é um símbolo. Então você vai aprender um pouco dentro desse livro. Também de Severino Pedro da Silva, o homem, né, falando da antropologia, natureza humana, explicada pela Bíblia, corpo, alma e espírito. Então passa, compre, procure, que eu tenho certeza que vai ser um divisor de águas para você. Então hoje nós falamos sobre a hamartiologia, né, a doutrina do pecado. Nós vamos entender agora as áreas, ou as três áreas, que o diabo leva o homem a pecar. Bíblia na mão, caneta, papel. Vamos lá na Bíblia, vamos ler no texto. Mateus capítulo 4. Você que estiver aí já pode me acompanhar na leitura. Mateus capítulo 4. Diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda estas pedras se tornarem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.
Então o diabo transportou Jesus, transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropece em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei se prostrares e me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, eis que chegaram os anjos e o serviram. As três áreas que Cristo foi tentado e nós continuamos sendo tentados na era presente, né? Então, quais são as áreas? Primeiro, nós temos de recordar, no de Mateus capítulo 4, dentro de um contexto, Jesus ele é batizado por João, né? Quando Jesus é batizado por João, o Batista, aquele que batizava, o Espírito do Senhor em forma corpórea de uma pomba pousa sobre Cristo. Isso aqui é uma maravilha, eu indico você estudar sobre a pomba, né? Dentro da biologia da pomba, o sistema físico da pomba, que você vai entender as lições extraordinárias, por que o Espírito vem em forma de pomba e não de pombo. Mas isso fica aí para as próximas aulas, né? A pomba, em forma corpórea, o Espírito em forma corpórea de uma pomba pousa sobre Cristo. O próprio Pai, o próprio Deus dá testemunho dizendo: este é o meu Filho naquele que eu tenho total prazer. O próprio Deus dá testemunho acerca de Cristo, afirmando a paternidade. Este é o meu Filho. E o Espírito do Senhor Jesus, o Espírito de Deus, conduz Jesus ao deserto para ser tentado. Então vamos ver, é o próprio Espírito que leva Jesus ao deserto. Quando Jesus está no deserto 40 dias, 40 noites, aparece o diabo no cenário, dizendo: transforma as pedras em pães. Transforma a pedra em pães. Por que transforma a pedra em pães? Lembrando, Jesus está no deserto 40 dias orando, 40 dias jejuando. Isso aqui é muito, muito fantástico para nós. Por quê? Jesus está 40 dias orando, se fortalecendo, buscando da parte de Deus. Só que após 40 dias o diabo, mano, entre linhas, o que venceu o diabo, mesmo que está orando, se preparando, buscando a oração e a palavra, tem de estar em sincronia, né? Como diz, qual a asa mais importante de um pássaro, a esquerda ou a direita? Todas elas são importantes, fazem parte. Então a oração e a palavra andam em conjunto. A oração está preparando Cristo, mas Cristo vence o adversário pelo poder da palavra. Mas o diabo olha para Jesus, depois de 40 dias, ele se aproxima de Jesus e diz: transforma as pedras em pães. Por que é importante entender isso? Imagina só, Jesus está 40 dias no deserto com fome, com sede, tá? Porque alguns falam que Jesus só ficou sem se alimentar e não sem beber, a Bíblia não menciona sobre isso. Eu, particularmente, acredito 40 dias, 40 noites sem comer, sem beber, mas isso não é o caso de debate. Eu acredito que Cristo ficou em um jejum totalitário. Mas depois de 40 dias sem se alimentar, Jesus está com o seu corpo físico fragilizado. O que Cristo mais queria? Cristo mais queria era o seu corpo se fortalecer. Então, qual o momento que o diabo ele aparece para Jesus? No momento da sua fragilidade. No momento da sua fragilidade, da fragilidade humana. Então, no momento da nossa fragilidade, é o momento que o diabo vai nos tentar. Por exemplo, em um casamento, o momento de um casal estar frágil,
uma vida sexual desequilibrada, financeira, é quando a pessoa está frágil, o diabo vem para tentá-la. Então, no momento da fragilidade de Cristo humana, é o que o diabo apareceu no cenário dizendo: transforma essas pedras em pães. Então, no momento da nossa fragilidade, é o momento que devemos ter mais cautela. Mas Jesus, ele vai vencer o diabo dizendo: está escrito que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, Jesus, ele vence essa tentação, ele vence a fragilidade humana pelo poder da palavra. Só que o diabo, ele continua, ele não se dá por satisfeito. O que o diabo faz? Leva Jesus para o pináculo do templo e olha para Jesus e diz: lança-te. Lança-te daqui abaixo. Lança-te daqui abaixo. Daqui abaixo. Por que é interessante isso aqui? Olha o que o diabo vai fazer. O diabo vai pegar Jesus, transportá-lo para o pináculo do templo, para a parte mais alta do templo. E isto, o diabo vai dizer assim: ó, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que Deus dará ordem aos seus anjos. Isso aqui é extraordinário, por quê? O pináculo do templo, a parte mais alta, quer dizer que o diabo conduziu, levou Jesus para o templo. Então tem pessoas que estão no templo, no lugar certo, achando que Deus o levou. E tem gente que está no templo que o próprio diabo levou. Nesse dia do templo que Jesus está ali, o diabo ele usa a própria palavra. Então o pregador daquele dia no templo foi o próprio diabo. Tem igrejas que muitos que estão ali foram conduzidos pelo diabo, estão ouvindo a palavra e estão achando que é Deus que está pregando, ou Deus falando através da boca do pregador. E às vezes é o próprio diabo que está falando através da boca do pregador, do mensageiro. Por exemplo, poderia aplicar aqui a teologia da prosperidade. Eu poderia usar aqui a teologia da prosperidade, muitas igrejas hoje, inchadas, lotadas. Estou achando que estão servindo a Deus e quem está ministrando no altar o próprio diabo. E o diabo, quando diz, usa a palavra, lança daqui abaixo, tem gente que está se lançando, morrendo espiritualmente, porque está ouvindo a voz do diabo. Então o próprio diabo está usando a palavra. E não se assuste com isso que eu estou dizendo. Então tem igrejas que estão achando que é Deus que está falando, mas é o próprio diabo falando na boca do líder que está pregando. Então o diabo ele usa a palavra, o diabo conhece a palavra. Então o diabo ele entende sobre a palavra, é um teólogo. E ele vai falar sobre isso. Só que Jesus também vence o diabo com a própria palavra. Está escrito: somente a Deus adorará, somente a Deus prestará culto. Então o próprio Cristo vence o diabo. Então qual é a área agora que Jesus está sendo tentado? Na área, né, da adoração, da idolatria. Mas Jesus venceu. Segundo, tudo isso te darei se me adorar. Isso aqui é interessante. Tudo isso darei, né? Deixa eu colocar aqui. Tudo isso te darei. Vou colocar só aqui, se me adorares. Levou Jesus agora para um monte mais alto e diz: tudo isso te darei. Mostra todos os reinos do mundo, né? Tudo aquilo que você está vendo eu vou te dar. Sabe o que eu acho interessante isso aqui? Jesus ele vem com um propósito. Jesus sabe qual é o seu propósito. O propósito de Cristo vir, ele sabia que era vir, fazer discípulo, curar, fazer sinais, mas o foco principal era a cruz. Jesus indo para a cruz, ele conquistaria tudo. O
que o diabo está dizendo? Você não precisa sofrer. Se você só me adorar, tudo que eu tenho aqui eu vou te dar para você. Você não precisa ir para a cruz. Você não precisa sofrer. É somente se dobrar diante de mim. Então o diabo ele promete as facilidades, tirando a pessoa do propósito e oferece a facilidade. Se me adorar, isso aqui tudo eu te entrego, fica tranquilo. Só que Jesus vai dizer para ele mais uma vez, só o Senhor teu Deus adorará. Então o próprio Cristo vence o diabo com a própria Escritura. Então o próprio Cristo vence a provação, a tentação através disso. Então Jesus ele é tentado nas áreas. Vamos lá, abre a sua Bíblia na primeira epístola de João, capítulo 2, lá na primeira epístola de João, capítulo de número 2, versículo de número 15. Capítulo 2, versículo 15 ao 17. Diz assim: não ameis o mundo, nem que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que está no mundo é concupiscência da carne. Concupiscência é o desejo da carne, um desejo sem controle. A concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e os seus desejos, sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Dentro dessas três áreas, como eu já falei em uma das aulas passadas, que Cristo foi tentado. Dentro da cobiça da carne, cobiça dos olhos, pela soberba da vida. E qual seriam essas áreas? Por exemplo, quando o diabo diz assim, transforma as pedras em pães, Jesus está sendo tentado na cobiça da carne. O corpo precisa de pão para se nutrir. Ao ponto que Adão viu que o fruto era bom para se comer juntamente com Eva, né? Então a cobiça da carne. Quando ele diz para Cristo, lança daqui abaixo, aí a soberba da vida, né? Dará ordem, soberba da vida. E aqui tudo que se prostrar te adorares eu te darei, a cobiça dos olhos. Então a cobiça da carne e cobiça dos olhos. O cobiça é como nós lemos aqui na Epístola de João. O amor de Deus não está nessas coisas. São as áreas que o próprio Cristo foi tentado. Ok? Deixa eu apagar aqui para nós falarmos sobre isso. Tá? Então essas são as três áreas que nós somos tentados hoje também. Ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem, anotem as dúvidas para que nós possamos aí na próxima aula responder a vocês. Vamos lá. O pecado, né? Nós estamos falando sobre isso. Nós estamos falando sobre martiologia, deixa eu colocar aqui pecado. Nós aprendemos sobre três áreas que o ser humano ele é tentado. Primeira coisa que nós devemos entender, a origem do pecado, como eu disse, a origem do pecado, deixa eu colocar aqui, origem do pecado. Aqui do pecado. A origem do pecado. Qual é a origem do pecado, né? Como eu disse na aula passada, algumas pessoas pensam que o pecado começou no céu. Pelo contrário, o pecado não começou no céu, né? Começou sim numa dimensão espiritual, mas não no céu. Eu subirei. Se ele está subindo, não, o Lúcio está subindo, ele não está na mesma dimensão de Deus. O pecado da humanidade começa por Adão. Romanos 5,12. Adão traz o pecado para toda a humanidade. Toda a humanidade sofre consequência do pecado de Adão. Por que é importante? No meio da humanidade, o pecado não vem por Lúcifer, né, por Satanás. Não vem por Satanás. O pecado da humanidade vem através de Adão. O pecado de Satanás, antes de ser Satanás, sendo ser um anjo, ele trouxe pecado para os anjos. Os anjos. Ao ponto que a terça parte do céu, para a consequência do pecado, foram lançados para o abismo, né? Lançado
afastado do céu alguns anjos, ponto que Judas 6, a segunda carta de Pedro 2,4 vai dizer que existem anjos em prisões aguardando o dia de juízo. Então, existem anjos aprisionados. Então, essa tentação de Satanás, né, trouxe a consequência do pecado para os anjos. Os anjos são expulsos. Os anjos são condenados agora a sofrer longe da glória, longe da presença de Deus e ainda no dia do juízo. Agora, o pecado que veio para a humanidade não veio por consequência do pecado dos anjos, mas sim pelo pecado de Adão. Como eu disse, né? Se Adão não tivesse pecado, ele estaria até hoje curtindo a sua lua de mel no jardim. Então, isso que nós devemos ter em mente. O homem peca não é por causa de Satanás. O homem peca porque ele nasceu 100% depravado por consequência do pecado adâmico. A Bíblia vai dizer que todos pecaram e destituído, arrancado, carecem da glória de Deus. Se todos pecaram, o pecado de Adão passou como um vírus mortal a toda a humanidade através de Adão. Através dos anjos, o próprio Satanás, ou Lúcifer, né, como assim queira dizer. Então são duas coisas distintas. Após o pecado de Adão, o pecado veio se alastrando pela humanidade, né? Veio através de Adão, passando pelo Caim, vindo até o momento que Deus quer destruir a terra com o dilúvio, né? Fazer um reset, aí, reiniciar tudo de novo com Noé, seus 3 filhos, suas 3 noras, sua esposa, no caso, seus 3 filhos, 3 noras, e vai dar o início aí uma nova história na humanidade, depois do dilúvio. Só que o pecado já tinha se alastrado, né, sobre o coração do homem, ao ponto que a descendência de Noé vai pecar novamente, né? Vem pecando. Todos pecaram, veio pecando. E Deus ele vai criar uma estratégia, né? Deus vai levantar homens para dar início ao novo projeto. Depois disso tudo, o homem veio pecando, depois de Noé. Deus vai escolher um moço chamado Abraão para dar início ao novo projeto de Abraão. Vem até Moisés, vem a lei para conduzir o povo. Só que a lei não resolveu o problema. Mas aí vem Cristo, que é o cumprimento da lei, que no Calvário ele vai vencer, cumprindo-se a profecia de Gênesis 3,15, a profecia messiânica. Na cruz, Cristo ele vence, ao ponto que o Monte Caveira, ele é chamado de Monte Caveira porque ele tem o formato de uma caveira. Vamos lá, o Monte Caveira ele tem o formato de uma caveira, eu não vou desenhar aqui que eu não sou um bom desenhista, mas Jesus ele está na cruz no Monte Caveira. Por que o Monte Caveira ele é simbólico? Porque ele tem o formato de um crânio. Gênesis 3,15, pisará na cabeça da serpente. Quando você olha para a cruz de baixo para cima, né? A cruz de baixo para cima, ela é apenas uma cruz. Mas olhando de uma perspectiva de cima para baixo, você vai perceber que a cruz ela tem o formato de uma espada. Então aqui, a espada do juízo de Deus é cravada sobre o planeta Terra, sobre a cabeça, vencendo Satanás aqui, e o pecado aqui no Calvário, né? Então é isso que nós vamos ver. Deus vai atuando de formas diferentes, por isso para nós dispensacionistas, nós vamos ver que Deus ele trabalha em 7 formas diferentes, né? A dispensação são 7 formas que Deus ele atua diferente no meio da humanidade, que são as 7 dispensações. A primeira dispensação é a dispensação da inocência, segunda a dispensação consciência, terceira dispensação governo humano, quarta dispensação patriarcal ou lei ou promessa, quinta lei, a lei se estende até a cruz, na cruz instaura-se a quinta dispensação da graça, a graça, ou melhor dizendo, a quinta dispensação a lei, a sexta dispensação graça, e a graça ela vem até a volta de Cristo em glória, na parousia, e aí estabelece o reino milenial, que é o milênio, são 7 dispensações. Só que o pecado ele foi vencido a partir do momento que Cristo ele venceu na cruz, ok? Deixa eu apagar aqui para nós entrarmos em outro tema muito importante como esse. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui.
Nossa terceira aula aí, top demais. Vamos lá. Abra sua Bíblia, do Evangelho de Cristo, segundo escreveu João, capítulo 3. João, capítulo 3. Falar do novo nascimento, né? A partir do momento que nós vencemos o pecado. Alguém olha assim, eu sou tão pecador, eu peco, então tem que se converter de novo, tá? Nós, como cristãos, nós nascemos de novo, nós não somos mais pecadores. Nós até pecamos. O que é o pecador? Aquele que vive na prática do pecado. Então, se você vive na prática do pecado, você é pecador. Então, você tem que se converter, aceitar Jesus, se purificar. É diferente do que alguém falhou, pecou, errou o alvo, né? Mas não vive longe de Cristo, de uma vida de santidade. Então, nós somos santos como Cristo é santo. João capítulo 3, verso 4 e 6 ao 6 diz assim: Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Porque o nascido da carne é carne e o nascido do Espírito é Espírito. Existe, então, dois tipos de nascimento, né? Nascimento, vou colocar aqui, nascimento da carne, vou colocar certinho, nascimento da carne e nascimento do Espírito. Nascimento da carne e nascimento do Espírito. Por que é interessante isso? Então existe o nascimento da carne e o nascimento do Espírito. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. E qual é a diferença disso aqui? O nascimento da carne é o nascimento natural, né? Quando o espermatozoide fecundou o óvulo e ali começa a formar o embrião, 9 meses depois nasce uma criança, nasceu da carne. Só que depois que há esse nascimento, nós podemos entender que existe, quando nós convertemos o Cristo, um novo nascimento, que é o nascimento no Espírito, né? Eu sempre digo, vale a pena nascer de novo. Então, quando você nasce ao lado da carne, né? Você já nasce com consequências, né? Com consequências. Quem nasceu na carne já nasce com consequências. Qual é a consequência? Todo ser humano já nasce com essas consequências. Primeiro, vamos lá, lembra que o ser humano é dividido em 3 partes. Já falamos isso nas aulas passadas. Espírito, alma e corpo. Então todo ser humano já nasce aqui. Qual é o primeiro nascimento? Ele já nasce morto espiritual. Ele também já nasce apontando para uma morte eterna. E também morte física. Então esse aqui, o ser humano já nasce distinto a esse morto. Ele já nasce morto para Deus espiritualmente, uma morte eterna e uma morte física. Então, por isso que eu estou falando, a consequência do pecado de Adão, a gente já nasce com ela. Todos pecaram, grandes e pequenos pecaram. Então, todos nós já nascemos destinados à morte espiritual, destinado à morte eterna, destinado aí a morrer fisicamente. Então, nós já nascemos inimigos de Deus, né? Olha só, dentro disso, olha o que Romanos 8 vai dizer. Isso aqui é interessante, a gente abordar isso, para que nós possamos compreender a consequência do pecado. Então, o ser humano, ele já nasce morto, ele já nasce com a consequência de todo o pecado adâmico. Romanos 8, versículo 5. Do versículo de número 5 ao versículo de número 10. Vamos lá. Porque os que são segundo a carne inclinam-se. Está falando sobre isso aqui, o nascimento da carne. Porque o que é nascido segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz.
Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não sujeita a lei de Deus, nem verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Olha que interessante. O Mano está dizendo, o que é carne se inclina, né? Tem a inclinação para a carne. Deixa eu começar a falar sobre isso aqui. Então, o que é carne tem a inclinação. Inclinação. Ela se inclina totalmente para a carne. Então, todo aquele que nasce no pecado, ele se inclina para a carne. E quando ele se inclina para a carne, ele se torna agora pecador. Olha só, a consequência da inclinação da carne: morte. Dá no texto que nós lemos. A inclinação da carne gera morte. Agora, existe também, agora quem nasce de novo tem a inclinação para o espírito. Vamos lá, deixa eu desenhar aqui agora para aqueles que nasceram no espírito. Vou pegar o pano, fica mais bonitinho. A inclinação do espírito. Porque os que nascem no espírito se inclinam para as coisas do espírito. E o que os que inclinam para o espírito vai acontecer? Do texto nós lemos: para quem inclina na carne, morte. Para quem se inclina para o espírito, tem vida espiritual, vida eterna e a certeza da vida física também. Então, para quem se inclina para o espírito, altera essa consequência. A consequência da carne é morte, a consequência de quem se inclina para o espírito é vida, altera tudo isso aqui da consequência da morte. Então, para quem se inclina para o espírito, se torna inimigo. Inimigo de Deus. Está lá no texto que nós lemos de João 3, 4, 6, Romanos também, que nós acabamos de ler, se torna, Romanos 8, 5 ao 10, se torna inimigo de Deus. Mas quando você se inclina para o Espírito, você tem vida e paz. Então, quando você se inclina para a coisa que você é inimigo, você não tem paz, mas a partir do momento que você se inclina para as coisas do Espírito, há um novo nascimento, você tem vida e paz. É por isso que o povo não entende o crente. O crente é chamado de maluco, está na guerra, está cheio de problemas, mas ele consegue ter paz em meio à guerra. Então aqui, por exemplo, não agrada a Deus. Esse que inclina para as coisas do mundo, da carne, ele não agrada a Deus por causa do seu pecado. Porém, quando você se inclina para o Espírito, você vai ter uma comunhão plena com Deus. Você se torna de Deus. E esse aqui não é de Deus, está no texto. Não é de Deus. Agora aqui, você se torna propriedade de Deus. Então, quando você se inclina para a carne, você não é de Deus, é inimigo de Deus. Não agrada a Deus, mas aqui é o oposto quando você nasce de novo. Então, é isso que nós devemos ter em mente, né? Que Cristo ele veio para nos devolver tudo aquilo que Adão perdeu. Lucas 19:10, para mim, é um dos versículos mais importantes da Bíblia, depois de João 3,16, que tudo aquilo que Adão perdeu, o texto diz assim, que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Tudo que Adão perdeu, Jesus veio novamente buscar e nos entregar, né? Então é isso que nós devemos ter na nossa mente, né? Que quem nasce na carne é carne, inimigo de Deus, é destinado à morte, não agrada a Deus, não é de Deus, mas quem nasce no Espírito tem vida e paz, é de Deus, tem uma identidade do povo de Deus, ok? Então é tudo isso que nós vamos aprender, que Cristo ele veio para mudar a consequência
do pecado do homem. Deixa eu entrar em outro tema aqui sobre os mistérios ocultos, né, em Deus. Algumas coisas que a Bíblia nos deixa entender acerca disso. Caneta, papel na mão e vamos aí aprender um pouco mais acerca disso. Vamos lá. Abra sua Bíblia. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, é um texto muito conhecido, capítulo 2, e é um texto que nós pentecostais gostamos muito, capítulo 2, verso 9. Olha só, como está escrito, as coisas que os olhos não viu, nem o ouvido ouviu, não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual homem sabe das coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe das coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós recebemos o Espírito, nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer que nos é dado gratuitamente por Deus. O que é interessante isso aqui? O que os olhos não viram, né? Vou colocar aqui o Yud Re Vav Re, Vav Re, que é Deus, né? Que é o nome de Deus. Nós não gostamos muito de dizer o que os olhos não viu, o que o ouvido não ouviu, o que não subiu ao coração do homem é o que Deus tem preparado. E nós gostamos de dizer isso dentro do sentido escatológico que Deus tem preparado para o homem, né? Deixa eu colocar aqui o homem, não vou nas suas três matérias, né? Alma e espírito, mas vou colocar aqui só homem. O homem, deixa eu colocar um olhinho aqui. O homem, o próprio Deus, o texto diz que os olhos não viu, que o ouvido não ouviu, que nem subiu no coração do homem, que Deus tem preparado. Mas esse sentido aqui, eu acho interessante a gente nos ater, é que Deus ele revelou ao homem, sim. Né? O que estava oculto aqui em Deus, Deus vai revelar ao homem. O texto diz, olha só que interessante, vamos ler com calma de novo. Vou ler o 6, o verso 9, melhor dizendo o 10, olha só. Mas como está escrito, as coisas que os olhos não viu, ouvido não ouviu, que não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Então, o que nós não vimos, o que nós não enxergamos, o que nós ainda não ouvimos, é o que Deus tem preparado. Só que o verso 10. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Ou seja, mesmo que os olhos não viram, ouvido não ouviram, o Espírito nos revelou aquilo que Deus tem preparado. Então, quando você nasce de novo, o Espírito de Yahvé, o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus, nos traz a revelação, porque nós somos nascidos do Espírito, e o Espírito que penetra as profundezas de Deus nos traz a revelação de tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Então vale a pena nascer de novo, né? Como tem aquela série na Globo, né? Vale a pena ver de novo, eu falo diferente. Vale a pena nascer de novo, porque o que está oculto em Deus, Ele nos revela. Se aquilo que você tem dúvida, incerteza, ora, porque Deus ainda revela. Deus assim vos abençoe nessa aula. Na próxima aula vamos tratar sobre a origem, sobre o pecado, sobre a blasfêmia do Espírito Santo, a fonte do pecado. E eu tenho certeza que vai ser um divisor de águas para a sua vida, ok? Então, na próxima aula nós vamos falar sobre a consequência do pecado e o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E já prepara o seu coração aí para aprendermos juntos. Deus abençoe, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, deixa Deus te usar.